E nós vamos ver, queridos, mais uma vez, esse padrão em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vocês lembram quando Deus ali, quando acontece todas aquelas situações dos discípulos? Eles estavam ali recebendo a reclamação das mulheres helênicas, das mulheres gregas, porque as mulheres que eram judias estavam recebendo ali as suas cestas básicas, o auxílio, a igreja em comunhão ali, trazendo cestas básicas para as mulheres, algumas viúvas, e ali as mulheres gregas começam a reclamar dizendo, nós não estamos recebendo esse sustento. Só que os apóstolos não estavam dando conta daquele serviço. E o que aconteceu? Os apóstolos pedem para que fossem levantados, que sejam levantados homens de fé, de boa fama, de reputação, cheios do Espírito Santo, para que estes entreguem cestas básicas. Presta bastante atenção, porque é uma situação semelhante à situação que aconteceu com Josué. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos 1 a 4, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mulheres helênicas, mulheres gregas, estavam ali junto com os irmãos ou junto com as irmãs judias, e elas estavam reclamando porque não recebiam as cestas básicas, não recebiam ali os mantimentos. Continua lendo o texto. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Frisa bem esse versículo 3. Olha só, provavelmente a maior parte dos irmãos que me acompanham aqui conhecem esse texto, conhecem essa passagem. Nós estamos falando o quê? De irmãos de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais nós encarregaremos para servir à mesa, para servir as mulheres com cestas básicas. Provavelmente Deus estava usando essa situação para que Felipe, para que Estevão, para que Nicanor, Timão, Pármenas, para que Nicolau, para que todos esses homens, eles fossem preparados para os seus chamados. Queridos, nós vemos uma descrição aqui. Você está vendo a descrição de homens que vão ser usados com poder e graça no final dos tempos. Homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação. Boa reputação é importantíssimo. Eu não me importo com o que as pessoas falem de mim. Se importe sim, porque você é a imagem de Jesus Cristo para que as pessoas leiam você. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler você. Se preocupe com o que as pessoas estão falando de você sim. Porque muitas coisas que as pessoas falam de você não é verdade. Você precisa dar bom testemunho. Agora, foca bem nisso. Deus, ele vai usar a congregação para confirmar o chamado desses 7 homens. Desses 7 homens, só que antes de Deus confirmar o chamado deles, Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai usar a congregação para usufruir dos serviços deles. Então, e nós vimos isso ao longo da história da igreja, antes de Filipe ser usado com poder e graça para alcançar aquele eunuco, antes de Deus usar Filipe com poder e graça naquele grande avivamento que nós vimos, antes de Deus usar com poder e graça Estevão para ministrar, para pregar a palavra, nós vemos que eles serviam mesas. Lembra do padrão que eu falei a respeito de Atos capítulo 13? E eles servindo ao Senhor e jejuando? Peraí, você serve às mesas e você se capacita. Você faz um serviço que você não gostaria de fazer ou que não é exatamente o seu chamado. E aí você vai se preparando. Então Deus te chamou para pregar a palavra? Então tá bom, vai servir a água do pregador. E enquanto isso, medita na palavra. Deus te chamou para ser um profeta do Senhor, você é uma profetisa do Senhor, então medita na palavra, consagra e continua limpando o banheiro. Deus te chamou para ser um servo do Senhor que vai ser um evangelista enviado para o campo missionário? Ok, por enquanto então, vai ali fazendo as visitas na casa de repouso e continua orando e meditando na palavra de Deus. Você percebe o padrão aqui? Você serve a igreja primeiro e Deus usa a igreja para confirmar o seu chamado. Olha que lindo, queridos. O parecer agradou o versículo 3, né?
Ele diz, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. A igreja conhecia aqueles homens. A igreja sabia quem eram aqueles homens. Se a igreja de Jesus Cristo não sabe quem é você, se a congregação que você vai ou que você deveria estar não sabe quem é você, como Deus vai usar a igreja para confirmar o seu chamado? Agora, olha só, queridos, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mais uma vez, uma palavra para o final dos tempos. Queridos, a igreja de Jesus Cristo será douta na palavra e será douta na profecia. O que eu estou querendo dizer? No início do vídeo eu falei a respeito da unção de Moisés e da unção de Elias sobre a igreja. Você percebe que também é um outro padrão? Para Deus te confirmar como um mestre, como um doutor que ensina a palavra, para Deus te confirmar como um profeta do Senhor, você precisa entender que deve existir uma separação para este propósito. Existem pessoas específicas que vão estar ali servindo as mesas com um serviço, que é um serviço que vai estar ali ao redor da igreja, né? Que é o chão de fábrica, que é o diaconato. Você precisa fazer este trabalho e quando chegar no momento oportuno, Deus vai te lançar naquele chamado específico que ele tem te preparado há muito tempo. Então, Deus, ele usa com poder e graça esses homens, só que antes desses homens serem usados com poder e graça, eles são preparados servindo a igreja e são confirmados por essa mesma igreja. Esse versículo 4 nos diz que os apóstolos, eles se separam para a consagração, eles se consagraram à oração e ao ministério da palavra. A igreja do final dos tempos, ela será uma igreja forte na oração e será uma igreja forte no ministério da palavra. Agora, queridos, Deus ele vai fortalecer, Deus ele vai restaurar o ministério profético. Só que nós precisamos entender que os profetas ainda existem. Existem muitas pessoas que negam o ministério profético, dizendo que não existem mais profetas. Só que Deus vai usar a igreja para confirmar o ministério profético. Olha só Atos dos Apóstolos. Continua aí em Atos dos Apóstolos. Olha o que diz o capítulo 11. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, os versículos 27 a 30. Nós vamos ver aqui um exemplo de um profeta na nova aliança. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 a 30, diz assim: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha a confirmação mais uma vez aqui, queridos. Os profetas, aqueles que tinham dons ministeriais, eles tinham por costume se unirem. Eles tinham por costume se unir, estar junto, congregando. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Nesse texto aqui, nós não estamos vendo apenas algo profético. Essa situação da fome no mundo, nessa época em que os discípulos ali viviam, esse tempo, esse período, essa fome, ela realmente aconteceu. Você consegue encontrar na história este período de fome em que a igreja primitiva viveu. Toda a igreja do Senhor, o momento em que eles estavam ali, realmente aconteceu esse período de fome. Agora, nós vamos ver a repetição disso, queridos. O mundo passará por uma grande crise internacional e a igreja que terá sobre si o ministério profético de Elias e de Moisés, essa igreja, ela estará sendo preparada na comunhão dos santos. Olha o versículo 29. Continua, no versículo 29. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Versículo 29 agora. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Uma igreja que se reúne, que congrega, o Espírito do Senhor move essa igreja para ajudar uns aos outros. Por isso que nós não podemos deixar de congregar. Você precisa estar ali, porque Deus vai usar a necessidade do irmão para trabalhar o seu caráter. Olha o versículo 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Você lembra em vídeos anteriores que eu falei que Barnabé e Saulo, em determinados momentos Silas e Paulo, são momentos em que nos mostram figuras do que
as testemunhas do Senhor vão viver no final dos tempos. Agora, nós olhamos aqui um claro texto do profeta Ágabo profetizando, e o profeta Ágabo é um profeta da nova aliança. Alguns vão se sentir contrariados, dizendo que não, o ministério profético só foi para a época em que os apóstolos viviam. Aonde está escrito isso? O ministério profético, ele continua, só que na nova aliança, ele não é um ministério profético para trazer uma nova revelação. É um ministério profético que olha para as escrituras, é um ministério profético que profetiza e está conforme o que está na palavra de Deus. Olha mais uma confirmação disso. Continua em Atos dos Apóstolos, vai lá comigo agora no capítulo 21. Atos capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 8 a 14, que diz assim: No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha aqui o evangelista Filipe. Estava servindo mesas, estavam ali, ele já era cheio do Espírito Santo, ele já era um homem com boa fama, ele já era um homem cheio de sabedoria, só que agora ele está onde? Ele é um evangelista, foi confirmado o ministério dele de evangelista, e nós vemos que esse evangelista, ele tinha 7 filhas donzelas que profetizavam. Como assim? Não existem profetas? Eu já vi teólogos dizendo que o profetizar aqui é só pregar a palavra. É aquele que pega a Bíblia e prega a palavra. O profeta, ele pode profetizar assim, lendo a palavra. Só que existe a inspiração divina porque existe o dom de profecia, ainda existe. Nós não vamos nos ater aqui a respeito dos dons espirituais, mas o ministério profético ainda existe e nós vemos essa confirmação na própria palavra. Não confunda, queridos, apesar de praticamente ser a mesma coisa, mas não confunda dom de profecia com o ministério profético. O dom de profecia é aquele que recebe uma inspiração do Senhor e profetiza. Agora, o ministério profético é uma pessoa que foi estabelecida como profeta do Senhor na nova aliança e por inspiração do Espírito do Senhor, essa pessoa traz a direção de Deus, mas essa direção tem que estar de acordo com a palavra. Então existe o dom espiritual de profetizar e existe o ministério profético, né? O profeta que foi estabelecido como profeta do Senhor. Agora olha o versículo, continua aí no versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Olha mais uma vez aqui o profeta Ágabo. E é muito interessante o outro detalhe que nós vemos nesse próprio versículo 10. Por quê? Porque ele fala assim, né? O evangelista Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele diz assim, demorando-nos ali. Ele usa essa palavra aqui no plural, mostrando que eles estavam sempre juntos, reunidos. E o texto ainda nos mostra que o profeta Ágabo estava no meio deles. Peraí, nós vamos ver no decorrer do texto que ele profetiza de novo. Não existem mais profetas na nova aliança? Deus usa a comunhão dos santos para confirmar o profeta dele. Olha o versículo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Então, queridos, nós vimos aqui nesse texto, primeiro, as profetisas, as filhas do evangelista Filipe, elas profetizavam, elas tinham o dom de profetizar, elas tinham o ministério de profetizar e o dom de profetizar. Nós vemos aqui o profeta Ágabo. O profeta Ágabo foi chamado de profeta, ele tinha o ofício de profeta e ele tinha o dom de profetizar. Nós vimos aqui claramente. Ele faz ali um ato profético, mostrando o cinto, através do cinto de Paulo, que Paulo seria preso se ele fosse para Jerusalém. Paulo tinha essa confirmação em seu coração
Ele tinha a confirmação da palavra do Senhor, dizendo que, porque o Senhor já tinha dito nos evangelhos, nós vimos isso, Jesus falando que os servos dele seriam levados à presença de presidentes, de governadores, que eles seriam presos, açoitados. O apóstolo Paulo já sabia de tudo isso, e o profeta foi usado para confirmar a palavra de Deus. Eu não sei no que o Senhor tem te chamado, o que eu tenho certeza é que Deus ele vai usar a congregação para confirmar o seu chamado, só que antes de ele usar a congregação, ele vai te conduzir para servir a igreja, para servir essa mesma congregação, e muitas das vezes ele vai usar serviços que não têm a ver com o seu chamado, para primeiro trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Os profetas do Senhor ainda existem. E Deus está restabelecendo o ministério de mestre de ensino, e Deus está restabelecendo o ministério profético, para que aqueles 5 ministérios e todos os outros serviços que estão ao redor daqueles 5 ministérios de Efésios capítulo 4, leia depois Efésios capítulo 4, mostra ali que ele deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, e tem outros serviços que estão ao redor, dentro da Igreja de Cristo, outros serviços, outros dons ministeriais que estão ao redor desses 5 ministérios, porque esses 5 ministérios falam a respeito do governo da igreja, mas existem outros chamados. Esses ministérios serão confirmados pela própria igreja. Os profetas e os mestres serão mais uma vez, para o final dos tempos, levantados, e a igreja confirmará esses ministérios. Não desanime, continue firme, meditando na palavra, servindo ao Senhor, consagrando, porque no tempo oportuno Deus vai colocar você na onde Ele te chamou. Deus te colocará segundo o seu chamado. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia, e eu peço, por favor, mais uma vez, não esqueça, você que pode, de nos ajudar com os recursos financeiros, se tornando membro aqui do canal. Nos ajude para que possamos melhorar a qualidade do canal e, quem sabe, futuramente, não tenhamos aí mais tempo para gravar mais vídeos e para que possamos nos encontrar todos os dias. Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe poderosamente, e eu te aguardo para as próximas meditações.